Nós vamos abrir agora João capítulo 10, o mesmo texto que nós lemos no domingo passado, mas não será a mesma mensagem, podem ter a certeza. Algumas vezes nós tratamos do mesmo texto, mas de óticas diferenciadas, né? E hoje nós queremos abordar alguma característica diferente aqui na parábola do bom pastor, que nós não exploramos no domingo passado. Na verdade, nós temos diversos pontos de vista que podem ser analisados aqui nesta parábola. Ela é muito rica de ensinamentos. Nós falamos na semana passada sobre Jesus, o bom pastor, e hoje nós vamos falar de Jesus usando uma outra figura que ele apresenta de si mesmo aqui na parábola. João capítulo 10. Os irmãos acompanhem a leitura que eu vou fazer. João 10, 1 a 18. E depois o versículo 28. João 10, 1 a 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. No domingo passado, então, nós abordamos esta parábola, mostrando a figura de Jesus como nosso bom pastor. E nós falamos aos irmãos, né, que essa parábola Jesus contou àqueles fariseus que ficaram intolerantes e irados com ele, quando ele curou aquele cego de nascença, conforme está narrado no capítulo 9. O Senhor falou para aquele cego que ele se submetesse a ir ao tanque de Siloé e lavasse um unguento que Jesus fez com a sua saliva e com o barro, com a terra, e aquele cego voltou vendo, foi curado e voltou vendo. Mas era um dia de sábado. Então os fariseus ficaram intolerantes com Jesus, porque Jesus fizera uma obra no dia de sábado. Curara aquele cego fazendo aquela pequena quantidade de lodo, de massa para colocar nos olhos daquele cego.
Só isso já era o suficiente, porque os fariseus se prendiam a detalhes e pormenores, a coisas pequeninas para, basicamente, dizer que a lei muitas vezes estava sendo quebrada. E agora eles ficam irados com Jesus e o chamam de impostor, chamam Jesus de um homem qualquer, um homem comum, um pecador como eles, e que queria se passar por Messias, que queria se passar por Filho de Deus. E nós observamos então que Jesus lhes diz que eles de fato não são os verdadeiros pastores do povo de Deus. Eles na verdade não são bons guias para o povo de Deus. Inclusive eles acabaram tirando aquele ex-cego da sinagoga, acabaram por expulsá-lo da sinagoga, justamente porque ele foi alvo daquele milagre do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então fala: vocês não são guias autorizados por Deus Pai para pastorearem o rebanho de Israel. Mas eu não, eu sou o bom pastor. Eu vim para cuidar das ovelhas de Israel. Eu vim para arrebanhar as ovelhas do povo de Israel. Eu vim para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí então ele conta essa parábola do bom pastor. E primeiramente ele usa a figura do bom pastor. Foi a que nós vimos no domingo passado. O bom pastor, nós vimos 3 características a respeito dele. A primeira foi que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus demonstrou através da sua parábola, e não através somente da sua palavra, aqui na parábola, que ele de fato conhecia todos aqueles que lhe pertencem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O conhecimento do Senhor, nós falamos domingo passado, que é um conhecimento individual, porque ele conhece cada ovelha e chama pelo nome. Então Jesus é o bom pastor porque conhece as suas ovelhas. É o bom pastor também porque conduz as suas ovelhas e vai adiante delas, mostrando o caminho, protegendo, amparando, fortalecendo, levando as pastagens verdejantes, levando as águas de descanso. Então ele vai tendo o cuidado das suas ovelhas, do seu rebanho, ao conduzi-lo. Jesus, em terceiro lugar, também é o bom pastor, porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida no sentido de, lá na cruz, morrer por cada uma das ovelhas que lhe pertencem e lhes dar a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. E não somente isso, mas ele diz aqui na parábola que ele veio para trazer vida, para conceder vida para a sua ovelha. Então Jesus, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, conduz as suas ovelhas e dá a vida para as suas ovelhas. Hoje nós queremos observar essa parábola, observando ou vendo uma outra figura que Jesus usa aqui, que também é bastante sugestiva, que é bastante preciosa e que nos ensina lições a respeito desse relacionamento, dessa intimidade que nós temos com o Senhor Jesus enquanto ovelhas e Ele o nosso pastor. É a figura da porta. Vejam no versículo 10 e no versículo 9, Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então nós observamos aqui o simbolismo da porta. Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Não só o bom pastor, mas também a porta das ovelhas. E vamos então analisar alguma coisa a respeito desse assunto hoje. Jesus como a porta das ovelhas. Só que antes de nós observarmos alguma coisa mais específica sobre as qualidades desta porta, ou os sentidos e simbolismos desta porta, vamos pensar um pouquinho naquele tempo lá em Israel, para nós entendermos um pouquinho mais a parábola do Senhor Jesus Cristo aqui. Lá em Israel, lá na Judeia, naquele tempo, havia regiões montanhosas, de alguns vales também, e às vezes os pastores tinham que fazer longas caminhadas para procurar uma pastagem para o seu rebanho. E águas de descanso, águas tranquilas. A ovelha, ela é muito
muito dependente e ela é muito medrosa também, muito temerosa, e ela não bebe em águas corrediças, águas com fluxo corrente muito forte, diferente do servo. Ela procura águas tranquilas, águas de descanso, como diz o Salmo 23. E o pastor então tinha que providenciar o pasto e também o lugar para ela poder beber a água e dessedentar a sua sede. E nós sabemos que ali na Judéia não havia assim tantos lugares com estas possibilidades. E os pastores tinham que fazer longas caminhadas. E algumas vezes então eles tinham que guardar as suas ovelhas durante a noite em lugares que eram preparados como aprisco para diversos rebanhos ao mesmo tempo. Sobretudo no tempo do inverno, as ovelhas precisavam ficar melhor protegidas do frio e da situação do clima. Então haviam apriscos grandes, onde haviam muros ou cercas e portas também seguras para cada um dos rebanhos poderem ser guardados durante a noite. Cada pastor então trazia o seu rebanho para aquele aprisco maior, para aquele aprisco grande, para as ovelhas ficarem protegidas. Jesus fala que ele veio e entrou pela porta nesse aprisco das suas ovelhas. Os fariseus, os escribas, os intérpretes da lei, os religiosos do seu tempo, eles eram aqueles que procuravam entrar no aprisco saltando pela cerca, saltando por cima dos muros, eram salteadores, mas ele veio e o porteiro abriu a porta para ele. Mas no tempo do calor ou no tempo de um clima mais ameno, aí já não havia necessidade de um aprisco tão forte ou tão fortalecido. E o pastor então levava o seu rebanho para um aprisco menor. Geralmente o seu rebanho específico era levado para aquele próprio aprisco, e ele cercava o aprisco com pedras e deixava um vãozinho pequeno que poderia uma ovelha passar, tão somente uma ovelha passar. E geralmente o próprio pastor ficava ali no lugar de entrada das ovelhas. Ele se fazia a porta do aprisco, literalmente, para as suas ovelhas. Então, por isso, Jesus, na segunda parte da parábola, ele fala: eu sou a porta das ovelhas também, porque eu é que dou possibilidade das ovelhas entrarem para o aprisco. E essa figura da porta, como falávamos há pouco, ela é muito sugestiva, porque ela nos ensina que Jesus, como porta, ele oferece diversas possibilidades para as suas ovelhas. Vamos observar então, como porta, o que Jesus oferece às suas ovelhas. Primeiramente, Jesus é a porta de acesso para as suas ovelhas. Nós todos entendemos que porta, de fato, é um componente físico que nos dá acesso a algum espaço. Lá em Jerusalém, haviam os muros de Jerusalém, e nos muros de Jerusalém constavam 12 portas. E aquelas portas davam acesso ao povo, à cidade de Jerusalém. Quando nós sairmos daqui nessa noite e voltarmos para a nossa casa, nós estaremos entrando na nossa casa pela porta. A porta vai nos dar acesso. Quando você veio à igreja, você entrou pela porta. Porta, portanto, é um espaço, é um lugar de acesso. Acesso para o quê? Jesus, como porta, nos dá acesso ao quê? Ele nos permite entrar na presença de Deus. Primeira coisa que Jesus faz como porta de acesso para as suas ovelhas. As suas ovelhas podem entrar na presença de Deus e desfrutar com o Senhor comunhão, relacionamento, companheirismo. Jesus é a porta de acesso que nos conduz a Deus. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele poderia ter dito também: eu sou a porta, ninguém vem a Deus senão por mim. A única porta de acesso à presença de Deus é Jesus Cristo. E ele é uma porta singular e exclusiva, não há outra. Ele coloca: eu sou a porta. Eu sou a porta, não há outra porta para que possamos entrar na presença de Deus. O homem pecador
reconhecendo os seus pecados e perdoado por Jesus Cristo, ele tem através de Jesus a porta de acesso para entrar na presença de Deus e desfrutar da sua comunhão, desfrutar do seu relacionamento, da sua amizade, do seu companheirismo como Deus. A porta não é a igreja. A porta que conduz alguém para o céu não é a igreja, nem essa e nem qualquer outra. A porta não é uma denominação. A porta não é um ritual que a gente possa fazer na igreja, seja um batismo ou seja uma profissão de fé. Não são estas coisas que vão nos colocar lá na presença de Deus. Elas são importantes e são preciosas, e nós vamos pertencer à igreja, e nós vamos receber o batismo e vamos fazer a nossa profissão de fé, vamos pertencer a uma denominação, mas nenhuma destas coisas é a porta é Jesus, a porta é Cristo. Essa porta nos permite entrar na presença de Deus, nos permite entrar também no aprisco do Senhor. O aprisco do Senhor é onde as suas ovelhas estão guardadas. As ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus estão no seu aprisco. E o aprisco do Senhor é a verdadeira igreja de Jesus, que congrega todos aqueles que creem sinceramente em Jesus Cristo. Creem nas suas palavras, creem na sua pessoa, creem na sua obra redentora em favor dos seus pecados. Estas pessoas, sejam de quaisquer igrejas ou de quaisquer denominações que creem desta forma, pertencem ao aprisco do Senhor. O aprisco do Senhor não é a igreja X, Y ou Z, mas é a igreja única que é formada por todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus e o seguem. Mas Jesus também é a porta de acesso para nós entrarmos no aprisco celestial, nos céus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem a Deus senão por mim, ninguém vem ao céu senão por mim. Quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ele reconstruiu também as 12 portas de Jerusalém. E a primeira porta que Neemias reconstruiu foi a chamada Porta das Ovelhas. Uma porta menorzinha, dentre as 12, que era justamente usada para as ovelhas que eram levadas para o templo, para o sacrifício, pelos pecadores, pudessem entrar. Depois que a entrada da Porta das Ovelhas, elas eram lavadas em alguns tanques que ficavam ali nas proximidades da porta. E Neemias fez questão de reconstruir primeiramente a Porta das Ovelhas, porque isto tinha um sentido profético, como se ele dissesse: no futuro virá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, virá o enviado de Deus para tirar e remover o pecado e a impureza do seu povo, e ele entrará em Jerusalém como o Cordeiro de Deus. Então era até um simbolismo profético, por isso Neemias reconstruiu primeiramente a chamada Porta das Ovelhas. E Jesus, aqui na parábola, ele fala: e eu sou essa Porta das Ovelhas. É por mim que vocês vão chegar à presença do Pai, limpas, purificadas, santificadas, redimidas pelo meu sangue, pela obra redentora que eu farei e de fato fez por cada uma das suas ovelhas. Então nós observamos que Jesus, como porta, é porta de acesso. Através de Jesus, nós entramos na presença de Deus. Através de Jesus, nós entramos para a igreja, para o aprisco do Senhor. Através de Jesus como porta, nós também temos a certeza de que um dia entraremos no aprisco celestial, na Canaã celestial, na Jerusalém celestial. E aquela Jerusalém terrena era só uma figura da Jerusalém celestial. Mas Jesus também fala em segundo lugar, além de ser porta de acesso, Jesus diz que ele é porta de salvação, porque está aí no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E esta aqui é de fato uma das maiores bênçãos que Jesus pode conceder a uma das suas ovelhas, a segurança, a certeza da sua salvação.
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Outras portas são apresentadas mundo afora, mas nenhuma delas pode nos assegurar esta salvação que só Jesus, como porta, assegura, porque Ele é a única porta de salvação. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João curaram aquele homem coxo, que ficava pedindo esmolas ali na porta do templo, numa das portas do templo, então eles depois foram levados às autoridades, e as autoridades quiseram saber pelo poder de quem, no nome de quem eles tinham feito aquela cura. E eles falaram, foi pelo poder do nome de Jesus. E não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus. Jesus é a porta da nossa salvação. E ele no seu evangelho fala, há duas portas e há dois caminhos. Há um caminho largo e uma porta larga, mas que conduzem à perdição. E há um caminho estreito e uma porta estreita que conduzem à vida eterna. Jesus é esta porta, embora estreita, é por ele que nós seguimos também um caminho apertado, mas que com certeza vai nos levar à presença de Deus, vai nos levar aos céus. Porque Jesus é a porta da salvação. E salvação significa perdão para os nossos pecados. Significa que nós estamos isentos da consequência ou das consequências eternas do pecado e também do domínio do pecado nas nossas vidas. Nós pecamos porque ainda estamos num corpo corrompido ou sujeito à corrupção, ainda estamos dentro de uma natureza velha que convive com uma natureza nova, por isso nós ainda pecamos. Mas o pecado já não tem mais aquele domínio que tinha sobre nós quando nós não estávamos em Cristo. E nós estando salvos através de Jesus, acontece aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, salvação significa perdão dos pecados, redenção, vida eterna. E Jesus, como bom pastor, garante de fato esta vida para as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele veio para nos dar a salvação e a salvação eterna. E essa salvação, nós podemos dizer então que ela tem algumas características também muito importantes, muito preciosas. A salvação é eterna porque ela foi planejada lá na eternidade. A salvação é grandiosa porque envolveu a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai planejando, o Filho realizando, o Espírito Santo aplicando essa salvação no coração do pecador que se arrepende e que crê em Jesus Cristo. Essa salvação é também, como diz a Bíblia, graciosa, porque não nos custa nada, mas custou o sacrifício de Jesus naquela cruz. Esta salvação é plena, é completa, é perfeita e ela é também eterna. Nunca terá solução de continuidade. Nunca cessará essa nossa salvação, porque ela é uma salvação eterna. Jesus é a porta da salvação, porta de acesso, porta de salvação. Mas o texto ainda fala de alguma outra coisa. Jesus diz aí no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Entrará e sairá. Aqui significa que Jesus está se colocando como porta de libertação, porta que dá liberdade de ação para as suas ovelhas. Entrará e sairá. Elas não ficam aprisionadas, elas não ficam escravizadas. Os fariseus queriam praticamente escravizar os seus orientados, os seus fiéis, aqueles rudimentos da lei do Senhor, das leis de Moisés, das leis levíticas. Eram estritamente detalhistas no cumprimento da lei. Só que Jesus observava que eles deixavam passar coisas muito mais preciosas da lei para se prender a questõezinhas menores. Então Jesus critica o legalismo dos fariseus. E o legalismo escraviza. Jesus não faz isto com as suas ovelhas, ele lhes dá liberdade.
Elas podem entrar, elas podem sair do aprisco, podem sair para as suas necessidades cotidianas, para os seus haveres cotidianos, mas tem também a hora de serem guardadas, de serem protegidas, de serem preservadas durante as vigílias da noite. Entrará e sairá. Jesus não escraviza as suas ovelhas. Pelo contrário, Jesus é a porta que oferece liberdade para as suas ovelhas. Ele liberta as suas ovelhas de diversas cores, diversas coisas. Quem é ovelha de Jesus sabe que conforme vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, vai crescendo na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor e no conhecimento da palavra, Jesus vai libertando de coisas que não são aprováveis ou não são recomendáveis diante de Deus. Jesus vai libertando as pessoas. É às vezes mais difícil a gente perceber isso na vida de alguém que já nasce na igreja, já nasce em uma família evangélica. Mas é mais perceptível quando alguém vem lá do mundo com tantas coisas e práticas ruins, nocivas, maliciosas, prejudiciais, mas à medida que ele vai tendo a convivência com o divino pastor da sua vida, Jesus vai libertando esta ovelha de práticas, de condutas, de ideias e tudo mais. Jesus liberta as suas ovelhas dos temores, dos medos. Jesus liberta as suas ovelhas das falsas crenças. Jesus liberta as suas ovelhas das superstições, das idolatrias, do paganismo, do egoísmo. Jesus tem libertado muitas das suas ovelhas dos vícios e das práticas pecaminosas. Jesus trabalha na nossa vida, santificando a nossa vida através da sua palavra. Jesus nos chamou para a liberdade. E por isso nós não devemos nos submeter mais a julgos de escravidão de qualquer forma ou de quaisquer formas. Para a liberdade Cristo nos chamou. Jesus é a porta de libertação, ele liberta as suas ovelhas. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus como porta, é porta de acesso, é porta de salvação, é porta de libertação, mas também o texto continua dizendo que Jesus é porta de provisão, porque ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então aqui Jesus está dizendo das necessidades básicas da sua ovelha. Através desta palavra, Jesus está dizendo: eu vou providenciar o básico para a minha ovelha. A minha ovelha precisa de sustento, a minha ovelha precisa de provisão, a minha ovelha precisa de nutrição, a minha ovelha precisa de cuidados materiais, físicos, espirituais, e eu vou cuidar da minha ovelha nesse sentido. Eu sou a porta de provisão. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus, ele providencia o suficiente para a vida das suas ovelhas. Ele é a porta da provisão. É tão bom quando a gente pode chegar lá dentro de casa numa hora de fome ou de necessidade e poder abrir uma porta de provisão, uma porta de gêneros alimentícios. Jesus está se colocando como porta de suprimento, porta de provisão também para as suas ovelhas. E a provisão aqui é aplicável pelo simbolismo dos pastos, das pastagens. Mas Jesus oferecia para suas ovelhas mais do que pastos e água. Ele também dirigia, fortalecia, amparava, curava, sustentava as suas ovelhas, como de fato tem feito isso nas nossas vidas. Jesus é a porta da provisão. Ele provê aquilo que nós precisamos de básico para a nossa vida. Talvez Ele não providencia tudo o que nós desejamos ou queremos, mas o básico Ele tem procurado nos providenciar e colocar diante de nós. Ele se apresenta aqui nos evangelhos como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. E nesse sentido, Jesus, ele nos alimenta muito mais do que fisicamente. Ele nos alimenta espiritualmente. Ele é pão vivo que desceu do céu para nutrir a nossa alma, para satisfazer as necessidades da nossa alma, do nosso ser espiritual. Quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá.
E ele também se apresenta como a fonte da água da vida. E aquele que é dessedentado da sua sede por Jesus, nunca mais volta a ter sede. Então Jesus satisfaz a nossa necessidade de uma fonte de água corrente espiritual no nosso interior, que ele diz é a aplicação do próprio Espírito Santo inundando o nosso ser e nos trazendo satisfação, alegria e interesse pelas coisas de Deus e pelas coisas que nós precisamos fazer. Porta de provisão também. E finalmente, no versículo 28, nós podemos ver em Jesus uma porta de proteção. Há muitas portas por aí que têm até o nome porta de segurança. Porta de segurança, porta de proteção. Em alguns lugares específicos nós temos estas portas. Porta corta-fogo, porta que protege. Aliás, as portas de casa, elas no passado nos protegiam mais. Hoje não bastam as portas, precisamos das grades também. Mas uma porta sempre oferece alguma proteção. E para as ovelhas, a porta do aprisco, que era Jesus, oferecia também proteção. E essa proteção é uma proteção completa, eficaz e eterna. Porque Jesus no versículo 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Então, para as suas ovelhas, Jesus concede a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Jesus está dizendo, eu sou porta de proteção, protejo as minhas ovelhas. Não permito que o lobo as arrebate das minhas mãos, sustentadoras, poderosas, fortalecedoras. Eu não permito que o lobo, então, as arrebanhe da minha presença. Eu não permito que o diabo as arrebate de mim. Então nós estamos sendo guardados, protegidos pelas mãos sustentadoras e protetoras do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos dizer que ele aqui na parábola se apresenta de fato como essa porta que nos dá diversos benefícios, diversos privilégios. E é muito bom nós termos a certeza de que já somos ovelhas do rebanho de Jesus, que já somos ovelhas desse bom pastor, esse bom pastor que nos conhece de forma individual, pessoal, esse pastor que nos conduz, e esse pastor que dá a sua vida por nós, deu a sua vida por nós. E esse pastor, aqui na parábola, se apresenta também como a porta das ovelhas. E nós temos que ter certeza de que nós já entramos por Jesus, que nós já acessamos esta porta, porque Jesus, como ele mesmo se apresenta aqui, é a porta de acesso, para nós estarmos na presença de Deus, para nós estarmos no aprisco do Senhor, para nós estarmos no aprisco celestial um dia. Jesus é porta de acesso, mas é porta de salvação, é porta de libertação, é porta de provisão e é porta também de proteção. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração e que tenhamos a gratíssima alegria de sermos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 145.